Bom dia, como é que vocês estão? Sexta-feira, mais uma hora do chá aqui. E aí, galera, como é que vocês foram essa semana? Tiveram um bom desempenho, não tiveram? Estão felizes com o resultado do desempenho de vocês ou não? Eu acho que isso tudo também, né, a forma como você vai responder essas perguntas, tem muito a ver também com o tema de hoje, que é sobre autoestima, né? Mas antes de qualquer coisa, sejam muito bem-vindos, né? Para você que vai ser a primeira vez que vai estar comigo aqui na live, prazer, eu sou a psicóloga Beatriz Job, né? Trabalho com foco no tratamento e controle da ansiedade, também na reconstrução da autoestima dos meus pacientes. E é um prazer muito enorme para mim e sempre repito estar aqui podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha sabedoria, das técnicas, né, que são necessárias aí para a gente conseguir viver de bem conosco, com os nossos relacionamentos, com com aquilo que a gente batalha aí no nosso dia a dia para ter, né? E claro, né, como um bom bate-papo, não podia faltar aqui o chazinho, meu chazinho já está aqui. Então, sejam muito bem-vindos aí, um brindinho para a gente começar, né? Bom, então vamos lá, né? Antes de qualquer coisa, eu queria compartilhar aqui com vocês que essa semana foi muito produtiva para mim. Fiquei muito feliz porque numa outra época da minha vida, talvez eu nunca tivesse a oportunidade que eu tive essa semana de poder estar comemorando algumas vitórias e dentre elas vencer os medos, né? Porque para quem vive com ansiedade é meio que isso. Você ter todos os dias que enfrentar os próprios medos, não só naquilo que de fato você corre o risco de trazer algum resultado negativo, mas inclusive aqueles que podem ser positivos, né? O famoso medo de dar certo, né? Tem gente que acha estranho falar isso, mas é sim, né? Pode acontecer. Pessoas ansiosas têm medo, inclusive, até de dar certo. O que eu vou fazer se der certo, né? Então, quando eu resolvi, por exemplo, na minha vida, enfrentar os meus medos, antes mesmo eu precisei olhar para mim, né? Olhar para essa minha autoestima, né? E a autoestima as pessoas associam sempre, né? E eu acho que vai demorar um tempo pra gente desmistificar essa ideia de que a autoestima é somente uma questão de aparência. E não é somente isso. Tem a ver, tem ligação, sim. Mas, né, socialmente toda a mídia, ela desmistificou, desestruturou um pouco da autoestima para passar a ideia de que é algo somente ligado à estética para realmente vender produtos, te colocar a ideia de que para ter autoestima você precisa comprar isso, comprar aquilo, fazer aquilo, sendo que muitas vezes para a gente ter uma boa autoestima conosco, uma boa autoestima, a gente precisa necessariamente ter um bom relacionamento conosco, a gente já basta nascer daqui de dentro. Então, eu acho que quando eu pensei nesse tema, eu falei, poxa, é muito importante sempre bater nesse tema, nessa tecla, de que para você ter boa autoestima, você não precisa fazer nenhuma mágica, você não precisa fazer nada mirabolante, e às vezes é muito mais simples do que parece. Então, fica tranquila que com o tempo aqui na live você vai entender bem do que eu tô falando, né? E uma coisa que é interessante dizer que a autoestima, ela está em tudo e ela influencia em tudo. Mesmo quando, por exemplo, você nem tá pensando em autoestima, nem fala a palavra autoestima, ela tá ali. Porque a autoestima faz parte de você, assim como todos os seus sentimentos, como todos os seus traços de personalidade, característica. E quando você não tem uma boa autoestima, né? E calma que eu já vou explicar o que é autoestima, tá? Mas quando você não tem uma boa autoestima, ela afeta na forma como você se enxerga, na qualidade dos seus relacionamentos, no seu desempenho de trabalho, na forma como você avalia seus resultados, na hora de você se expor a alguma coisa ou até mesmo falar, na forma como você usa seu dinheiro, né? Recentemente eu acompanhei alguns casos de que estavam tendo muita dificuldade em usufruir do dinheiro que recebia do próprio trabalho, né, achando que sempre era um gasto, e geralmente quando ia ver o gasto que ela associava era sempre quando estava ligado a ela, quando ia comprar algo para ela, ou ele no caso também, né, isso não é uma coisa especificamente de mulher não, o homem também tem algumas dificuldades para lidar com a autoestima, e é bem legal porque recentemente eu pude ver de perto uma situação como essa, né, e assim, como eu já tinha visto outras vezes também, eu acho que isso só veio para reforçar mais ainda nessa experiência que eu tive recentemente, mais ainda para eu olhar e falar, poxa, realmente é uma coisa que precisa ser falada, porque as pessoas entendem que o dinheiro, né, a forma de você usufruir do dinheiro
também está associado à forma como você se enxerga, né? E não só a questão do dinheiro também, a autoestima influencia na profissão que você escolhe, porque se você tem uma baixa autoestima, você vai olhar para algumas profissões e falar, bom, essa daqui eu não consigo, essa aqui acho que eu não tenho capacidade, acho que essa daqui tá mais a minha cara, que aí eu fico ali escondidinha, ninguém vai olhar para mim, não tenho contato direto ao público, não preciso falar ao público, não preciso me expor, então é isso que eu gosto. Né? Então aí a pessoa que tem baixa autoestima, ela vai até ali sentir influência na hora de escolher uma profissão. Ah, Bia, então quer dizer que ela vai escolher uma profissão que ela não gosta? Talvez ela até goste do que ela escolhe, mas a autoestima vai ter um grande peso ali. Porque, por exemplo, ela pode evoluir. Todo cargo de qualquer profissão você tem como evoluir, todas. Não tem uma profissão que é a mais, não. A profissão que cresce é aquela que você vê crescimento nela. Né? E aquela que você vê capacidade de crescer. E aí, uma pessoa que escolhe lá a profissão dela, que tem baixa autoestima, ela vai olhar assim e falar, acho que eu vou começar por aqui que tá ótimo, né? Vou ficar aqui escondidinha, vou ficar na minha, vou esperar as pessoas virem até mim e tá ótimo, né? E por fim também, na hora de receber elogios, na hora de receber críticas, ou seja, tá bom, Bia, chega. Chega que essa lista tá grande, eu já tô ficando angustiada aqui, né? Pois é, eu sei muito bem como é, como eu disse anteriormente, já passei por isso, afinal todos nós, em algum momento da nossa vida, né, seja psicólogo, seja engenheiro, seja uma pessoa do lar, seja uma criança, seja um adolescente, todos nós corremos o risco de enfrentar dificuldades com a nossa autoestima, né? E aí, né, saindo dessa lista, né, que provavelmente alguém já tá aí pulando da cadeira, né, tipo, meu Deus, tô me identificando em tudo, Bia, calma aí, vai com calma. Então, agora eu vou te explicar o que especificamente é essa autoestima, né, e aí você vai conseguir entender com os exemplos que eu acabei de citar o porquê que ela se encaixa nisso, né. A autoestima nada mais é do que realmente um sentimento, né? Ela não é isso aí que as pessoas vendem, um produto, enfim, uma cor de cabelo, um batom, embora essas coisas sim contribuam para a forma como você se vê, se sinta bem, ok, mas a inexistência delas não faz de você uma pessoa com menos autoestima ou não. Mas enfim, autoestima é um sentimento que você desenvolve lá no período da infância. Então lá, eu costumo colocar entre ali seus 5, 6, 7 anos, né? Porque vocês nunca vão ver eu aqui trazer coisa fechada, coisa definida, assim. Porque eu acredito que, embora muitas pessoas, né, muitos de nós passamos por situações muito semelhantes, a gente vai passar em períodos diferentes, de formas diferentes, né? Somos seres diferentes. Então, vocês nunca vão ver eu aqui falar coisas definidas. Então, eu sempre falo ali aproximadamente, tá? Então, o que acontece? Vou trazer exemplos aqui de como que essa autoestima evolui, se desenvolve neste período aí da infância. Eu gosto sempre de usar o exemplo da criança, né, que está recebendo ali o cuidado dos pais. E aí vamos imaginar que uma criança que está num ambiente onde ela é estimulada, ela é elogiada, ela é acolhida nas suas dores e nas suas alegrias, ela é incentivada, ela quando, por exemplo, tem algum resultado que sai fora do esperado, ela não é punida, ela não é criticada, né? Ela não é ensinada a se olhar como uma pessoa feia, como olhar para o nariz e falar, nossa, seu nariz é estranho, nossa, você é corcunda, nossa, que perna estranha. Então, ou seja, na forma como a pessoa, essa criança vai aprender a ver suas conquistas, a forma como ela vai reagir com os erros, a forma como ela vai começar a enxergar seu corpo, tem muita influência da criação dos pais, sim, né? Ai, Bia, lá vem você puxar o tapete da mãe e do pai. Olha, na minha abordagem, né, que eu uso para trabalhar, eu vejo a criação como fundamental em algumas coisas. Eu não tenho como fugir disso, né? E aí, dito isso, né? Se essas coisas que eu pontuei agora sempre é mostrado para a criança de uma forma natural, tranquila, aberta ao diálogo, de olha, tudo bem errar, se você não errou, o que você pode aprender com isso? Seu corpo vai mudar, mas por que você não gosta do seu corpo, né? Ninguém tem um corpo igual, né? Não tem por que você olhar para fulano e falar assim, nossa, mãe ou pai, por que eu não sou assim? Dependendo do manejo que os pais tiverem ali com aquela criança, eles sem perceber já estão contribuindo para que ela tenha ali os pilares da autoestima muito bem resolvidos e que isso vai influenciar positivamente no decorrer da vida dela, né? Agora, vamos pensar o contrário disso. Um ambiente em que a criança é severamente criticada quando ela erra,
não é estimulada. É ensinada a olhar para o corpo dela, tipo, nossa, que feio, nossa, como isso é estranho, né? A olhar como os resultados dela nunca são suficientes, nossa, mas você não fez mais que sua obrigação, né? Você deveria ter feito melhor, né? Sempre cobrar da criança e a criança sempre vai olhar aquilo como, nossa, eu nunca consigo atingir a expectativa, nunca consigo receber um elogio, é sempre as críticas, é sempre punição, é sempre uma agressão física, uma agressão psicológica, uma agressão verbal. E aí a criança vai olhar e falar, nossa, eu acho que eu sou insuficiente, acho que eu sou uma pessoa ruim, acho que eu sou uma pessoa feia, estranha, ninguém vai querer olhar pra mim, ninguém vai querer ficar comigo, ninguém vai me amar. Então olha como quando inverte a situação, o quanto isso pode ter de influência negativa na vida dessa pessoa que com certeza vai se mostrar em algum período da vida dela, né? Porque é como se fosse uma bomba. Né? Eu vou direto ao ponto aqui, vamos usar exemplos aqui, é como se fosse uma bombinha. Se você tem ali uma coisa que não está sendo bem assimilada, tratada, falada, você não olha aquilo, não dá atenção para, por exemplo, nossa, tem alguma coisa errada aqui, acho que vou dar minha atenção aqui. Só que ao invés de você fazer isso, você vira as costas e fala, não vou, tipo, não é importante, deixa para depois. Uma hora isso aí vai explodir. Isso vai explodir, por exemplo, em algum dos exemplos que eu citei no início da live. Na hora dos relacionamentos, na hora de escolher a profissão, na hora de você gastar o seu dinheiro, na hora de você receber elogios ou críticas, na hora de você se enxergar no espelho, na hora de você se ver diante de um desafio. Tudo isso, todos esses exemplos que eu citei no início da live, se você não tem uma boa autoestima, essa bombinha que ficou aí do lado só enchendo, ela vai explodir. E aí a pessoa que tiver ali os resultados não suficientes com o que ela gostaria, ela vai falar, não só falar na verdade, mas ela vai lembrar inconscientemente. Bem que quando eu era pequena eu já via que não fazia nada certo. Bem que quando eu era pequena já falavam pra mim que eu era estranha. Bem que quando eu era pequena lá na escola também, porque às vezes na escola isso também acontece, as pessoas riam da minha cara, as pessoas falavam, nossa, você fala estranho, você fala errado, sua risada é engraçada, e riam tipo de deboche. Sendo que, na verdade, são características muito particulares de todo mundo que nós não temos o direito de rir ou ridicularizar as pessoas por serem diferentes de nós. Isso nunca deveria ser permitido. Entendeu? Existe várias outras formas da gente se divertir e não diminuindo as pessoas pelas suas diferenças que isso faz de nós superiores ou algo do tipo, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, tô vendo um comentário aqui, ó, da Lucimara. Ó, hoje você vê tanta gente fazendo plástica. Pois é, a plástica, né, esse crescimento da plástica, ela é um resultado da ideia de que as pessoas associam a autoestima com somente o corpo. Sendo que muitas vezes a pessoa vai lá, ela faz o nariz, ela coloca um pouco mais de busto, ela diminui a cintura, e hoje em dia cada vez mais também homens estão entrando nessa questão de plástica, mas quem garante que depois dessas plásticas essas pessoas de fato passaram a se amar, passaram a se ver como pessoas especiais, como pessoas únicas e que elas passaram de fato a se olhar no espelho e falar assim, nossa, agora sim, perfeito, agora eu me amo exatamente como eu sou. Às vezes não. Porque essas coisas, elas não têm esse poder. Elas podem agregar em algo, claro, né? Não posso dizer que elas não vão mudar em alguma coisa. Vão mudar. Mas não são essas coisas que definem o amor que você pode ter por você. E aí, como um exercício prático aqui, porque eu sou a psicóloga doida aqui das dinâmicas. Gente, eu adoro dinâmica, eu adoro atividade. E eu gosto de colocar vocês na massa. Então vamos lá, eu quero propor aqui para vocês. Vocês não precisam responder no chat, tá? Guarda aí para vocês, tranquilamente. Se quiserem colocar aqui, a gente já conversa um pouquinho a respeito. Mas eu vou te convidar aqui a você pegar papel e caneta na mão, tá? Porque eu vou te fazer 3 perguntinhas pra gente saber aí, né? A gente e você, né? A gente aqui num grupo, mas você aí com você na sua atividade, você com você mesma na sua atividade, a responder 3 perguntinhas para você saber aí se de fato a sua autoestima está em dia, certo? Você topa esse desafio? Então bora aí, pega aí sua caneta, seu lápis, um papel, ou se você conseguir, faz mentalmente que não tem problema nenhum, né? Embora eu sempre puxe aí na orelhinha no sentido de registra se você esquece. Eu tinha um professor de filosofia que eu sempre lembro dele. Sempre lembro dele porque eu lembro que no ensino médio ele escrevia algumas coisas na lousa e tal. E aí aquela famosa pergunta de aluno, professor, é para copiar? E aí ele sempre jogava uma pergunta que me deixava muito encucada.
Ele falava assim: se você confia na sua mente, não precisa copiar. Agora, se você não confia, copia. Eu falei, nossa, aí ele pegou lá no ponto, né? Porque, gente, eu nunca esqueci, me marcou tanto esse negócio que eu nunca esqueci. Então, mesmo que você sinta que tem uma boa memória, não esqueça de registrar aí, tá? Então, registra para você depois, mesmo que esqueça, ter aonde recorrer para lembrar. Então, bora lá. Primeira pergunta, e aí você vai responder com sim ou não, tá? Vamos facilitar aqui o processo, tá bom? Primeira perguntinha que eu vou te fazer aí para você responder no seu caderninho. Você se considera a sua prioridade? Vou até dar um gole aqui para você responder aí, tá? Você se considera a sua prioridade? Sim ou não? Interessante, né? Posso ir para a segunda? Vamos embora para a segunda lá. Segunda pergunta. Você se critica demais ou se cobra de fazer as coisas sempre certas? Vou dar outro gole para você ter tempo aí de responder, tá? Enquanto isso, eu também vou tomando meu chazinho, né? E terceira e última pergunta. Você sente que quando as coisas não dão certo, é por mera incapacidade sua? No sentido de não deu certo porque eu não sou capaz, não deu certo porque eu não fiz direito, não deu certo porque eu não prestei atenção. Então, ou seja, quando as coisas não dão certo, quando não dão certo, você acha que é por exclusividade desse sentimento de incapacidade? Sim ou não? Né? O que cada pessoa respondeu, não sei, né? Eu só vou saber quem vir compartilhar comigo. Eu nem quero que você se sinta obrigado a se expor aqui, nada disso. Mas eu quero te convidar, se você sentir necessidade de compartilhar o resultado dessas perguntas comigo no direct depois. Vai ser um prazer, inclusive, né? E vou ficar muito feliz de saber que pessoas fizeram essa atividade aqui. E aí, o que acontece? Tchan, né? Se você respondeu sim para essas perguntas, saiba que realmente a sua autoestima em algum ponto ela pode estar um pouco desequilibrada. Se você respondeu, por exemplo, sim para algumas. Mas se você respondeu sim para todas, aí isso mostra que talvez você precise dar um pouco mais de atenção para essa autoestima. E outro exemplo que eu gosto sempre de usar, né, é a ideia da semente. A autoestima como uma semente também. Do mesmo jeito que eu usei o exemplo da criação, de que a criança, imaginando a criança como uma sementinha lá, né? E dentro dela tá a autoestima. E essa família, esses pais acabaram estimulando, regando essa autoestima de uma forma negativa, né? Você mesmo como adulto, você vai se tornar o seu próprio jardineiro. Porque você vai semear, você vai plantar, você vai cultivar, você vai colher, você vai ser seu jardineiro, né? Então, ninguém pode fazer você se amar, ninguém pode te obrigar a você cultivar as suas emoções, tratar de você, se olhar com carinho, de você ter um bom desempenho no seu dia a dia, enfim, todos esses apontamentos que eu fiz no decorrer da live, ninguém pode te obrigar a isso se você não aceitar ou aprender a querer se ver dessa forma. Então, não faça a besteira, meu querido ou querida ansiosa, que de deixar ou acreditar com que outras pessoas devam ter a responsabilidade de cuidar dessa autoestima sua, de dizer aquilo que você mesmo precisa dizer para si, né? Porque não precisa. Você precisa se olhar, né? Você precisa querer aprender a entender que a autoestima ela faz parte de você e vai te acompanhar por toda a vida. Então, se você não cuidar dela, como é que vai ser essa relação até o fim? Vai ser uma relação ruim? Né? A gente está numa geração de tantos relacionamentos tóxicos entre pais e filhos, filhos e pais, entre amigos, colegas de serviço, profissionais assim de áreas diferentes que nem tem ali um relacionamento íntimo, mas ficam se atacando, de concorrência, enfim. A gente está falando muitas vezes, relacionamentos amorosos, tem tantos relacionamentos tóxicos hoje em dia, então por que você vai estimular você mesma a ter também um relacionamento tóxico consigo? Uma coisa é se pensar, né?
E aí, por exemplo, como melhorar isso, Bia? Aí vem as perguntas, né? Bia, então tá, como é que você cutuca? E aí, como que eu melhoro isso, né? Vamos fazer a anatomia aqui, né? Para quem já fez aula de anatomia, né? Vamos fazer a anatomia aqui, vamos destrinchar um pouco a autoestima, né? Ela é composta por 3 partes, né? E claro que são os mesmos 3 passos que você precisa dar mais atenção, que é melhorar, no caso, a sua autoaceitação. Calma que eu já vou explicar, tá? Não pensa assim, mas Bia, não tô entendendo nada. Que termos são esses? Calma que eu vou explicar. Autoaceitação, o autorrespeito e a autoconfiança. São essas três questões aqui são o que são elas que é a autoestima que a gente destrincha, né? A autoestima ela é feita dessas 3 bases aqui. E são nessas 3 bases também que são os 3 passos que você tem que aplicar, procurar aplicar. Qual que é a autoaceitação? De uma forma simples para você entender. Autoaceitação é quando você se aceita como você é. Quando você aprende a amar até os seus defeitos. Quando você para de olhar, quando você para de olhar para esses defeitos e ver eles como um diferencial, como uma qualidade que faz parte de você. Isso é uma autoaceitação. Você se amar do jeito que você é. O autorrespeito é você respeitar os seus limites, é você olhar para aquilo que você quer alcançar e pensar, poxa, mas será que para alcançar aquilo eu tô tendo que eu tô tendo que ficar doente? Eu tô tendo que abrir mão de fazer o que eu gosto? Eu tô tendo que abrir mão dos meus prazeres? Eu tô tendo que abrir a mão do meu sono, do meu cuidado? Então, o autorrespeito, quando você aprende a se respeitar, você também está alimentando a autoestima. E o terceiro ponto que eu falei da autoconfiança é você trabalhar esse sentimento de segurança, essa visão de capacidade. Porque se você não se sente seguro, se você não se sente capaz das coisas, se você não coloca na mente que é algo aprendido, que é algo que você consegue com treino, com testes e que cada resultado que você consegue, ele é referente ao nível de esforço que você teve. E aí, por exemplo, você vem falar, antes que você fale, então quer dizer que aquele resultado péssimo que eu tirei, então foi porque eu não me esforcei. Não existe resultado ruim. Não existe resultado fracassado. Existem resultados que não atendem às nossas expectativas e por isso a gente olha eles como ruim. Mas são resultados. E todo resultado traz uma semente, um fruto. Todo resultado traz um aprendizado. Todos. Depende da forma como você vai ver isso. Mas se você não trabalhar sua autoconfiança, se você não trabalhar sua segurança de como saber lidar com as situações que saírem fora das suas expectativas, isso te puxa muito para baixo. Então, esses 3 pontos que compõem a autoestima, quando você dá essa atenção dessa forma simples que eu te falei, isso já vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E não estou exagerando não, é vida mesmo. Porque se você me acompanhou desde o início da live, aqueles vários exemplos que eu citei, você vai ver que é uma coisa que aplica-se em tudo na sua vida. A sua vida, não existe vida separada de autoestima ou autoestima separada de vida. Você é um só. Vocês se completam, vocês se compõem. Então, enquanto você não decidir ter uma boa relação com essa autoestima, com essa visão de si, você talvez nunca vai ter um sentimento que eu chamo de paz consigo mesmo, né? Geralmente na jornada terapêutica que eu faço com os meus pacientes, né? Eu trabalho esse passo a passo, né? Para, por fim, a pessoa poder ter condições de fazer as pazes com ela mesma. E me diz, tem sentimento melhor que você se sentir capaz de se amar? De você se sentir capaz de se acolher na sua própria dor, sem depender de ninguém? Tem sentimento melhor de você mesma olhar para um desafio e se incentivar a enfrentar seu próprio medo? Eu desconheço. Porque quando você se sente bem e capaz de fazer essas coisas, eu desconheço sensação melhor do que é estar de bem com a nossa autoestima. Então é por isso que eu quero hoje plantar essa semente em você aí, pra você, né? Na verdade, plantar não, né? Eu não quero nem ter a responsabilidade de plantar por você. Eu quero te dar essa semente. Pra você escolher o que você vai fazer com ela. Se você vai plantar, se você vai regar, como é que você vai cultivar, o tipo de atenção que você vai dar.
para, por fim, você saber que tipo de fruto você vai colher. Certo? Então, toma essa semente para você. Escolha o que você vai fazer com ela. Porque é muito importante a gente sempre pensar que nós somos responsáveis por muitas coisas que acontecem em nossa vida, tanto as ruins quanto as boas. É difícil dizer isso? É difícil enxergar isso? Sim. Mas é por isso que muitas vezes eu acabo perguntando para os meus pacientes, ok, esse problema que você está me trazendo é super compreensível, mas o que você fez ou está fazendo para que esse problema se resolva? Até que ponto você está contribuindo para que esse problema se mantenha? E às vezes a pessoa nunca pensou nisso, porque ela achava que não tinha responsabilidade tanto nas coisas boas quanto nas ruins. Mas uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela vai se sentir preparada para enfrentar os problemas. Agora, a pessoa que não tem uma boa autoestima, ela não vai. Ela não vai se sentir bem, ela não vai olhar para aquele problema e falar assim, eu consigo. Ela vai lembrar daquelas vozes lá de trás dizendo para ela, você não consegue, você é incapaz. Quem disse que você vai conseguir resolver esse problema? Vão ser as vozes que vão vir na cabeça dela. Então é essa semente que eu deixo aqui para vocês nessa hora do chá de hoje, né? Então, se você quer dar passos para conseguir se sentir assim, como eu falei agora, dê atenção para esses pontos. Ou, no caso também, me chame no direct para você conhecer como é que funciona essa jornada terapêutica que eu faço com os meus pacientes para levar eles a ter essa sensação de paz que é viver bem com a autoestima deles. Vai ser um prazer te apresentar minha proposta de trabalho, vai ser um prazer poder te acompanhar nessa jornada. E claro, né, antes de qualquer coisa, se você acha que esses apontamentos aqui foram tão produtivos para ti, que contribuíram para você chegar num resultado bacana, numa reflexão, e se sentiu motivado ou motivada a dar um próximo passo, de olhar realmente com mais atenção para isso, que é algo que você muitas vezes deixou passar, conhece alguém que possa também se beneficiar com esse conteúdo? Lembrando que sempre tem aqui a opção de você compartilhar, né? Ajude outras pessoas a fazerem as pazes com a autoestima delas. Ajude outras pessoas a se enxergarem como jardineiras dessa vida que elas podem se plantar, colher e plantar, né? No caso, semear, regar e colher os próprios frutos. Certo, pessoas? Lembrando sempre que o resumo da live eu vou sempre disponibilizar lá no meu canal do Telegram. E para você fazer parte do meu canal do Telegram, tem o link disponível na bio do meu perfil. E aí você pode estar lá acessando, que vai ser um prazer ter você por lá. Certo? Então é isso, pessoas. Não deixem de deixar nos comentários da live qual foi o seu maior aprendizado de hoje, tá? Vai ser um prazer poder ver aí de que forma eu posso contribuir com você. Uma boa sexta-feira para ti. Me coloco à disposição, tá? Não fique de fora aí de você cuidar de si, de cuidar da sua autoestima. Um beijo e até a próxima hora do chá. Tchau, tchau, galera. Muito obrigada pela participação de vocês.